Boa tarde a todos e todas aqui presentes. Queria chamar os vereadores e vereadoras que estão na casa para que se dirijam ao plenário para a verificação de quórum em segunda chamada. Tá boa, Paty? Estou chamando. Estou chamando. Não, não está não, está certinho. Tá bom? Tranquilo? Presta esse pano para mim. Uhum. Tá bom? Verificado no quórum, solicito a todos que estão aqui presentes e que possam, que fiquem em pé. Sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a presente reunião e solicito a todos que saudemos o pavilhão nacional com uma salva de palmas. Senhor secretário, para a leitura de um salmo. Salmo número 10. Por que te conservas longe, Senhor? Por que te esconde nos tempos de angústia? Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, bendiz ao avarento e blasfema do Senhor. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga todas as suas cogitações. Não há Deus. Os seus caminhos são sempre atormentadores. Os seus juízos estão longe dele, em grande altura. Trata com desprezo os seus adversários. Diz em seu coração: não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. Vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, nobres colegas, gostaria de fazer aqui a sugestão de 1 minuto de silêncio nessa reunião. Primeiro, em homenagem ao ex-candidato e ex-governador pernambucano, Eduardo Campos, falecido tragicamente na última quarta-feira, dia 13 de agosto, e que deixou uma lacuna imensa e irreparável até na jovem política do nosso país. Vai fazer muita falta. Era uma grande liderança, apesar de não ser da mesma agremiação que a nossa, mas um jovem político que certamente teria muito a contribuir com o processo democrático no nosso país. E também queria registrar aqui com pesar meu nome, em nome do vereador Tiago Cavelan e de outros colegas, o minuto de silêncio em homenagem ao empresário João Fábio, falecido ontem. Ele que é de família muito humilde, estudou no Colégio Dom Bosco e depois criou,
construiu aí uma empresa, né, a DNA Suplementos Alimentares, que deu emprego e continua dando emprego para tanta gente, um empreendedor que venceu na vida e que contribuiu certamente para o progresso e o engrandecimento de Poços de Caldas, também aqui na João Pinheiro, uma academia de ginástica, e muito cedo nos deixou ontem, e a gente lamenta, né, profundamente o seu falecimento, deixando registrado aqui a sua contribuição, né, com essa atividade que coloca Poços de Caldas em grande destaque, coloca, né, há muito tempo Poços de Caldas em destaque, há muitos anos a DNA utilizada por atletas, adeptos aí do fisiculturismo. Então fica aqui a nossa lembrança. Vereador Tiago Cavelém. Presidente, apenas para reforçar as palavras do vereador Antônio Carlos com relação à figura do João Fábio, um empresário que criou raízes aqui na nossa cidade e, como já disse o nobre colega, empregou ali centenas de funcionários nas suas empresas. Uma pessoa que eu conheci há 20 anos atrás, quando voltou para Poços de Caldas, que tinha ali uma vida humilde e que mantinha até hoje. Apesar de ter feito fortuna na nossa cidade, fazia questão de continuar sendo parceiro de todos, mantendo seu estilo de vida bastante simplista. Lamentamos muito e somo as minhas palavras do vereador Antônio Carlos nessa sugestão desta homenagem. Vereador Joaquim Alves. Eu quero associar as palavras do vereador Antônio Carlos, Tiago, eu também convivi com o João Fábio lá na região onde moro, e que ele muito emprego deu para a juventude. Até hoje, muitos dos primeiros empregos lá da Zona Leste, através do DNA. Muitas pessoas hoje estão empregadas em outras indústrias porque passou pelo DNA. E além disso, ele é um amante da natureza, que ele tem a chácara dentro de coisa bonita e é fora de série. Então, a gente fica triste, mas que já Deus o tenha um bom tempo. Queria só reforçar aqui, eu conheci ambos, né, Antônio Carlos, o João Fábio, a quem inclusive prestei serviços como médico veterinário, antes dele deixar o Brasil. Ele era um apaixonado por cães pastores alemães, e eu tive com ele relações de amizade muito fortes, mesmo depois da volta dele. É uma pena mesmo, pela juventude e por tudo que ele ainda poderia fazer. E também o Eduardo Campos, que era uma liderança bastante promissora, né, que certamente teria muito a contribuir com o Brasil. O acidente do Eduardo Campos revela toda a dimensão humana da atividade política. Frequentemente nós temos lideranças políticas que, na intensidade da dedicação à sua atividade, acaba deixando a vida pelo caminho. Tivemos outros exemplos desses no país, e o Eduardo Campos vem num momento assim, extremamente... A tragédia pessoal e familiar se soma à tragédia política mesmo, por arrancar aí do debate e das propostas para o país algo que poderia ser inovador. 1 minuto de silêncio. Em discussão a ata da reunião anterior. Não havendo quem faça uso da palavra, a ata
encontra-se devidamente aprovada. Senhor secretário, para leitura do expediente. Expediente do Executivo. Mensagem 49. Projeto de lei que denomina Essen, atual Avenida C, situada no loteamento Distrito Industrial. Às comissões pertinentes. Ofício, Secretaria Municipal de Governo, 695, em resposta ao requerimento 475, de autoria do vereador Marcos Tadeu, contendo pedido de informações sobre o processo de contratação da empresa Vina Equipamentos e Construções Limitada. Vista ao requerente. 737, em resposta ao requerimento 334, de autoria da vereadora Maria José, contendo pedido de informações sobre o provimento de cargos da diretoria da empresa pública DME Poços de Caldas Participações. Vista a requerente. 741. Encaminha documentação faltosa à prestação de contas do município referente ao exercício de 2013. À disposição das senhoras vereadoras e senhores vereadores. 742. Em resposta ao requerimento 906, de autoria do vereador Marcos Tadeu, contendo pedido de informações sobre a obstrução de calçada da rua Rio de Janeiro. Vista ao requerente. Em resposta ao requerimento 382, de autoria do vereador Flávio Faria, contendo pedido de informações sobre a realização de reforma nos prédios públicos. Vista ao requerente. 746. Em resposta ao requerimento 292, de autoria da vereadora Regina Cioff, contendo pedido de informações sobre o funcionamento da ET 3. Vista a requerente. Em resposta 747. Em resposta ao requerimento 465, de autoria do vereador Flávio Faria, contendo pedido de informações sobre a área que interliga o conjunto habitacional Dr. Pedro Afonso Junqueira. Vista ao requerente. 748. Em resposta ao requerimento 318, de autoria do vereador Luiz Carlos, contendo pedido de informações sobre a aplicação de lama asfáltica na rua Conceição Friso. Vista ao requerente, que se encontra ausente por justificativa referente a problemas de saúde da esposa. 758. Em resposta ao requerimento 243, de autoria do vereador Joneiras, contendo pedido de informações sobre a situação atual do reservatório Marçal Santos. Vista ao requerente. 762. Em resposta ao requerimento 814, de autoria do vereador Tiago Cavelanha, contendo pedido de informações sobre a realização de eventos Correr e Viver e Circuito Running Show Poços de Caldas. Vista ao requerente. Expediente dos vereadores. Anteprojeto de lei. Altere e acrescenta dispositivos à Lei 8.145, de 7 de julho de 2005, que institui no município de Poços de Caldas o programa Bolsa Emprego, autoriza a concessão de incentivo fiscal às empresas que dele participem e dá outras providências. Autoria do vereador Flávio Faria. Ao senhor prefeito municipal. Projeto de decreto legislativo. Número 16. Concede o título de cidadania Poços Caldense ao pastor André Arimateia de Oliveira. Autoria do vereador Valdir Sementilho. Às comissões pertinentes. Requerimentos. 522. Pedido de informações sobre o loteamento Vila do Sol. Autoria do vereador Marcos Tadeu. Em discussão. Com a palavra o vereador Tiago Cavelanha. A leitura por solicitação do vereador Tiago Cavelanha. O vereador proponente foi procurado por moradores do loteamento Vale do Sol, que foram informados de que o referido loteamento não possui regularização perante a Prefeitura Municipal, de modo que muitos possuem apenas o contrato de compra e venda,
pois relatam que não conseguem registrar os lotes. Diante do exposto, o vereador proponente questiona: primeiro, o loteamento Vale do Sol está regularizado perante a Prefeitura Municipal? Em caso negativo, por quais motivos? Segundo, caso o loteamento não esteja regularizado perante a Prefeitura Municipal, que providências estão ou serão adotadas visando a devida regularização? O presente pedido de informações tem o objetivo de materializar as respostas deste vereador aos interessados, bem como manter esta casa informada a respeito do assunto acima exposto. Nestes termos, pede para deferimento o vereador Marcos Tadeu. Em discussão, palavra o vereador Marcos Sansão. Senhor presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores, ao público presente, em especial ao público do bairro São José. Senhor presidente, esse é um loteamento que foi feito, eram chácaras, e aquilo foi crescendo, ali atrás do Parque Primavera, e aquilo foi crescendo. Depois, na administração passada, foi colocado luz no loteamento, e depois foi asfaltado as ruas do loteamento. E então virou um bairro. Todos os lotes foram vendidos e agora não tem regularização. Ninguém tem escritura, ninguém tem nada. Aquilo era um loteamento de chácaras, foi feito um loteamento clandestino, e só que a prefeitura foi colocando ao longo do tempo, ela foi fazendo as benfeitorias no local e virou um bairro. E agora está um bairro grande, muita gente mora naquele bairro e não tem regularização alguma. Então, por isso esse pedido de informação. Com a palavra, o vereador Rogério Carrillo. É só para uma correção aqui, senhor presidente. Na resenha está escrito Vila do Sol e a informação é que é Vale do Sol. Só para... Corrigido. Em votação. Zezé ausente. Requerimento 522/2014 aprovado com 12 votos. 523. Pedido de informações sobre possíveis irregularidades na implantação do loteamento Sítio. Autoria do vereador Marcos Tadeu. Em discussão, com a palavra o vereador autor Marcos Tadeu, para regularizar os loteamentos tudo hoje. Senhor presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores. A mesma situação, presidente, a mesma situação. Isso aí vai ficar lá na região de Souza Lima, é um sítio, o sítio foi todo subdividido em terrenos, os moradores do lado estão preocupadíssimos com isso, os lotes estão sendo vendidos e já estão sendo divididos, os lotes já estão sendo murados, então, pelo visto, não foi feito, não tem regularização nenhuma desse loteamento. Vai fazer um outro loteamento irregular na zona rural, vai demandar mais serviço da prefeitura naquele local, creche, segurança, escola e tudo, e o negócio é totalmente irregular. Então tem que tomar uma situação agora no começo no começo do empreendimento, ou se vai ser regularizado ou se não vai definitivamente, para que não aconteça isso dos moradores sendo lesados, comprar os imóveis, não ter escritura, só ter o contrato de compra e venda e ficar sem poder ter asfalto, água, luz, ali não tem nada. Então é por isso que eu fiz esse pedido também. Continua em discussão, com a palavra o vereador Flávio Faria. Senhor presidente, só queria contribuir no encaminhamento feito pelo vereador Marcos Tadeu. É só esclarecer que vários vereadores aqui nós já apresentamos uma proposta para o Executivo, Vossa Excelência sabe disso também, né? É uma questão que aflige aí toda a área rural de Poços de Caldas, e a gente tem tido uma preocupação muito grande em relação a isso, porque se tem tido uma urbanização, e essa questão da infraestrutura tem trazido muitas dificuldades. Vossa Excelência está focando mas inclusive o presidente já teve contatos com outros loteamentos aí, são várias ações que têm sendo desenvolvidas na área rural de Poços de Caldas e que têm trazido assim uma situação desconfortável. Inclusive o próprio Santa Marina, né? O Solaldo teve recentemente falando comigo, fez um baita de um projeto ali, que é uma urbanização daquela região. Inclusive lá está
houve aí uma interferência do Ministério Público em relação à construção, tanto que inviabilizou, só tem uma casa lá, mas inviabilizou todo o loteamento. Então, acho que existem várias questões aí da esfera legal, impossibilitando qualquer ação por parte dos poderes constituídos aí, no sentido de buscar uma solução. Também gostaria de destacar a presença da comunidade do bairro São José aqui hoje. Continua em discussão. Em votação. Requerimento 523/2014, aprovado com 13 votos. 524. Pedido de informações sobre o agendamento de consultas. Autoria do vereador Marcos Tadeu. Em discussão. Em votação. Requerimento 524/2014, aprovado com 13 votos. 525. Pedido de informações sobre o atendimento na unidade do PSF do loteamento Jardim São Paulo. Autoria do vereador Rogério Andrade. Em discussão. Com a palavra o vereador Rogério Andrade. Senhor presidente, eu estou fazendo um pedido de informações sobre isso, que eu tive algumas reclamações que está tendo uma dificuldade de fazer curativo, de fazer atendimento lá, agendando consulta para 15, 30 dias lá, o médico não está ficando na unidade. Eu não sei se isso a secretaria está sabendo ou não, então é um jeito de alertar e também de a gente saber o que está acontecendo, porque a reclamação não é de um, são vários pacientes fazendo as mesmas reclamações. Então eu espero que a Secretaria de Saúde veja isso, veja se realmente está acontecendo isso e possa tomar as providências, porque eu tenho visto que os atendimentos nos PSF estão bons. O único que eu tive reclamação foi de lá. Então, de repente, pode ser uma coisa pontual. Eu tenho notado, eu que estou no sistema, tenho notado que o atendimento tem melhorado muito. Mas esse está sendo uma reclamação constante. Então, ou é alguma coisa pontual, ou é alguma coisa. Então, cabe a ela também, isso é para ela ir lá ver o que está acontecendo. Obrigado. Continue a discussão. Em votação. Calma, gente. Professor Flávio. Continue em votação. Requerimento 525/2014, aprovado com 12 votos. 526. Pedido de informações sobre as calçadas da Avenida Fosco Pardini. Autoria do vereador Flávio Faria. Em discussão. Eu vou assinar junto aqui, que o professor Flávio está ausente aqui do plenário. Em votação. Continue em votação. Requerimento 526/2014. Continue em votação. Aprovado com 12 votos. 527. Pedido de informações sobre a manutenção do monotrilho. Autoria da vereadora Maria José Escaciotti. Em discussão, a leitura por solicitação da vereadora Regina Cioff. Desculpa. Como os equipamentos do monotrilho encontram-se a céu aberto, cortando parte da área central da cidade e já apresentou partes que caíram, esta vereadora vem questionar, primeiro, como encontra-se o processo de avaliação e acompanhamento dos equipamentos do monotrilho? Segundo, qual a secretaria é responsável por este processo? Quais as ações promovidas para a manutenção destes equipamentos? Terceiro, quando os referidos equipamentos serão devolvidos contratualmente para a Prefeitura Municipal? Exige alguma ação para agilizar este processo de devolução? Justifica-se este pedido de informações, pois os equipamentos do monotrilho apresentam cada vez mais desgastes e, por estarem localizados em vias aéreas no centro da cidade, as possíveis ações de manutenção e o acompanhamento permitirão maior tranquilidade a esta casa em resposta à população que representamos. Pede e espera deferimento a vereadora Maria José. Em discussão, com a palavra o vereador Rogério Andrade e depois o vereador Tiago Belanha. Senhor presidente, parabenizar a Maria José. Na outra legislatura, nessa, eu já falei muito do monotrilho. Isso é uma coisa, a gente está todo mundo, a resposta é que depende do laudo, depende de não sei o que lá, não sei lá.
Mas a olho nu, quem não é engenheiro, vai lá e vê que o negócio está precário. Isso é uma novela, e essa novela eu espero que não esteja um final trágico. Na hora que acontecer um acidente, caiu uma via dessa elevada, que a gente vê que já tem espaços que estão aumentando, aí no dia que tiver um desastre, aí nós vamos querer resolver isso. Eu acho que nós vereadores aqui, temos que começar a chamar essa responsabilidade para a gente, chamar isso, ver o que vai ter que ser feito. Alguma coisa tem que ser feito com isso. Não pode ficar, está todo mundo vendo que isso está correndo risco. A cidade inteira comenta isso, todo mundo comenta. Ou nós vamos fazer, sei lá, uma audiência pública, chamar quem é responsável, ver o que quer. Alguma coisa tem que ser feita nisso aqui. Nós, como representantes, nós temos que tomar uma atitude, senão nós vamos ser omissos a isso. Eu acho que está lá, se vocês verem o vão, que tem lá perto do Armazém Vila Nova, lá, o vão que está aumentando, eu passo ali todo dia e fico vendo. O vão da via está aumentando, uma hora vai cair. E eu espero que não caia em cima de uma pessoa, de um carro, algum transeunte. Então, eu acho que nós precisamos tomar uma atitude, esse tempo de devolvimento, eu acho que tem que ser feita alguma coisa. Eu acho que a saída é demolir. Como demolir isso? Não sei, alguma coisa tem que ser tomada a nível do executivo, nós aqui, o judiciário tem que fazer alguma coisa, sabe, Maria José? Eu acho que está na hora. Está enfeiando a cidade, não é funcional, a gente sabe que isso não vai funcionar, então alguma atitude tem que ser tomada. Não pode ficar um museu aí, isso aí não serve para ser museu, isso aí vai cair na cabeça de um. Eu agradeço você ter feito mais uma reivindicação, vamos lá, porque o que me falaram é que falta um laudo de alguém falar que aquilo ali vai cair. Ué, eu não sei se o CREA ou algum engenheiro não pode dar um laudo desse. Então, eu acho que vamos ver o que a gente tem que fazer alguma coisa a nível do executivo aqui, nosso aqui do legislativo também. Tiago Cabellanha com a palavra. Senhor presidente, nobres colegas, gostaria também de parabenizar a vereadora Maria José Scacciotti pela lembrança do tema. Esse tema que é recorrente nessa casa, mas fazia tempo que não frequentava os nossos debates. O monotrilho, cada hora vem uma resposta, como disse o vereador Rogério, mas já passou do tempo de termos uma solução definitiva. Diz que corre ação na justiça para que isso seja devolvido ao poder público, para que alguma ação possa ser tomada. Fato é que hoje ele enfeia a nossa Avenida João Pinheiro, enfeia a entrada da nossa cidade, além de colocar em risco os veículos e os pedestres que fazem uso daquela via. Algo precisa ser feito. Eu acredito, eu também pensei na alternativa de uma audiência pública, doutor Rogério, até para que opções pudessem surgir aí com a manifestação popular. Eu até já me pronunciei a respeito de uma alternativa onde seria possível utilizar os espaços das estações, que são grandes, aparentemente embaixo a gente não enxerga o tamanho que ela é, mas são grandes, para alguma movimentação cultural, tendo ali, ocupando esse espaço com alguma atividade cultural diferente em cada estação, fazendo ali uma via cultural ao longo da nossa Avenida João Pinheiro. Agora, as estruturas precisam ser retiradas, vereador Rogério, não é demolidas, elas precisam ser removidas daquele local, porque realmente não vejo possibilidade de volta, né, da utilização daquela estrutura. Quando o senhor diz que precisaríamos de um laudo, eu acredito que basta correr atrás. Nós temos hoje um dos maiores especialistas de estruturas do Brasil, professor da PUC, nosso colega José Gabriel Maluf Soller, que dá parecer aí pelo Brasil todo e aposto que não se negaria em dar parecer aqui para a nossa cidade que ele tanto ama. Então basta a gente provocar esse debate e pedir para que ele faça essa contribuição. A parte, vereador. O vereador Rogério Andrade. A gente podia fazer o quê? Convidar o proprietário a vir aqui falar sobre o que está acontecendo. Eu acho que a primeira coisa é chamar o proprietário hoje, convidar ele para vir aqui na Câmara e falar para a gente o que está acontecendo. Eu acho que aí é o inicial que nós temos que fazer. Chamar quem é o proprietário para ver se ele vem aqui. Se ele não respeita, não vier, aí a gente começa a tomar as atitudes. Eu acho que a saída é essa. Convidar ele. Convite. A Câmara convidando, todo mundo convidando ele vir aqui falar sobre o monotrilho. E aí vamos ver o que vai. Eu acho que é uma das saídas. Nós precisamos começar a caminhar aí para o fim dessa poluição visual que essa estrutura traz numa das principais vias do nosso município. Obrigado. Vereadora Maria José, palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, eu agradeço ao vereador Rogério, ao vereador Tiago, e gostaria também de acrescentar que, além do perigo, há também toda uma questão contratual, há uma questão familiar aí dessa empresa,
me parece que faleceu, o primeiro proprietário dela, deve estar na mão de herdeiros, então a gente precisa de ver tudo isso para que a gente possa realmente tomar essa atitude. Então, essa resposta, e por isso a minha pergunta contratualmente, né, juridicamente, como é que está esse relacionamento, ou o que aconteceu entre a empresa e a Prefeitura Municipal, e como está atualmente, se há alguma medida sendo tomada, e concordo que depois nós temos realmente de tomar uma atitude, porque a população de Poços de Caldas fica, né, bastante preocupada e também não gosta, né, porque acaba enfeiando a nosso entorno, nossa área central, praticamente lá até próximo ao shopping. Muito obrigada a vocês. Vereador José Maria, com a palavra. Senhor presidente, caros colegas, quero parabenizar a Maria José, porque isso já foi dito em outras coisas anteriores, mas agora nos relembrar dessa nossa responsabilidade, porque segundo algumas previsões, o grande risco é que aquilo virá efeito dominó. Aí vai ser uma tragédia. Agora, sobre o que o Tiago falou, que ideia boa. Vamos puxar essa responsabilidade para nós, porque esses espaços realmente, em vez de ser moradia para o pessoal que está aí, né, eles vão reclamar, o pessoal da rua. Vamos fazer alguma coisa bem boa para a cidade, cultural. Parabéns a vocês. Continua em discussão, em votação. Continua em votação. Marco Sansão. Requerimento 527/2014, aprovado com 12 votos. 528. Pedido de informações sobre o recebimento pelo município de recursos públicos oriundos de emendas parlamentares nos últimos 4 anos. Autoria do vereador Rogério Andrade. Em discussão. A leitura por solicitação do vereador Tiago Cavelanha. Considerando que os municípios são, em última instância, os responsáveis pelo bem-estar e qualidade de vida da população, bem como os responsáveis pela aplicação de grande parte dos recursos nacionais, e que as emendas parlamentares têm como objetivo atender às necessidades da população local, é o presente para indagar. Primeiro, quais deputados estaduais e federais destinaram emendas parlamentares para o município de Poços de Caldas nos últimos 4 anos? Encaminhar relatório informando valores repassados e destinação dos recursos oriundos de cada emenda. O pedido de informações tem como objetivo contribuir para a fiscalização e maior transparência em relação ao trabalho desenvolvido pelos deputados eleitos por este município. Nestes termos, pede e espera deferimento o vereador Rogério de Souza Andrade. Com a palavra, o vereador Rogério Andrade. Esse pedido de informações veio assim de... Nós estamos em campanha política, questionando, fui falar sobre o deputado do meu partido e fui questionado. O que ele fez para o município, o que o outro fez? Começou a pessoa a me questionar muito. E eu tentando contra-argumentar, ele falou, mas me prova que isso é verdade, que não sei o que lá. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que fazer. Os 2 candidatos que nós temos aqui, eu acho que é uma coisa que tem que pensar. De pouco que foi feito como deputado nas emendas para o município, vem buscar voto aqui, então, o que foi trazido para o município, o que veio para o município, porque às vezes você começa a ver que dinheiro está indo para algumas instituições e não direto para o município. Então, vem buscar voto no município, a gente tem que mostrar. Então, esse é um pedido de informação para me mostrar, não só do deputado do meu partido, mas de todos os que forem. E depois, quando eu for na tribuna, eu vou falar do meu deputado para poder explicar lá na tribuna. Agora, eu acho que isso é um jeito de mostrar para a população quais são os deputados que fizeram emendas para o município, que trouxeram, reverteram dinheiro para o município e o que foi feito com o dinheiro do município. Eu acho que isso é uma coisa importante a gente mostrar, porque não adianta nada vir buscar os votos, depois esquece do município e depois vem aqui, eu fiz isso. E eu vi aqui que tem muita coisa que põe na emenda e depois não é aprovada. Não adianta nada estar na emenda e o dinheiro não ser liberado para vir. Não adianta nada, põe lá na emenda tantos R$1.000 para isso e depois não é liberado, mas não adiantou nada. Uma parte, presidente. A parte, o vereador Tiago Cavelanha. Eu tinha pedido a palavra, vereador Rogério, exatamente para questionar a respeito disso. Nós vemos aí rotineiramente os deputados garantindo emendas parlamentares, seja na esfera estadual ou na esfera federal. Mas faltou talvez a pergunta ali, não criticando o seu pedido de informações, seu requerimento, mas se essas emendas realmente se transformam em recurso para o município.
Porque muitas vezes o deputado garantiu X mil reais, uma emenda de tantos mil reais no orçamento estadual. Está contemplado. Está contemplado essa pergunta? Isso aí. E muitas vezes a gente não vê a concretização disso. É esse que O recurso está no orçamento do Estado, o recurso está no orçamento federal, mas não se transforma não materializa no nosso município. Como muitas vezes nós garantimos recursos no orçamento municipal que acabam não acontecendo também. Então, que bom que está contemplado. Eu talvez tenha perdido na hora da leitura, não tenha me atentado a isso. Mais importante do que garantir a emenda é fazer o recurso chegar até o cofre do nosso município. Obrigado, senhor presidente, e parabéns pelo pedido de informações. Em votação. Requerimento 528/2014, aprovado com 12 votos. 529. Pedido de informações sobre o cumprimento da Lei 6.620, de 22 de março de 1998, que dispõe sobre o trânsito de veículos pesados nas ruas centrais da cidade de Poços de Caldas e da outras providências. Autoria do vereador Joneiras. Em discussão. Em votação. Doutor Rogério, ausente. Requerimento 529/2014, aprovado com 11 votos. 530. Votos de congratulações à empresa Auto Ônibus Circular de Poços de Caldas pelo recebimento do prêmio Ouro de Qualidade do Ar 2014 e ao funcionário Eucrídio Constâncio, premiado como motorista padrão pelo Detran de Minas Gerais. Autoria do vereador Paulo Eustáquio. Em discussão. Em votação. Requerimento 530/2014, aprovado com 12 votos. Licença para assinar junto, vereador. Pedido de informações sobre a pista de caminhadas entre os loteamentos Jardim Itamaraty 1 e Jardim Itamaraty 3. Autoria do vereador Joaquim Alves. Em discussão. Com a palavra o vereador Joaquim Alves. Senhor presidente, novos colegas vereadores, amigos e amigas do Mário José, esse pedido de informação, já há 2 anos, quando o orçamento, uma verba para a construção dessa pista de caminhada. E lá nessa região, as pessoas estão andando muito no meio das ruas, dos asfaltos, realmente na rodovia, nesses não das. Então, põe em risco as caminhadas das pessoas. Porque semana mesmo, o rapaz estava caminhando, quase que foi levado pelo carro na sua vergonha e atravessou a pista de um lado para o outro. Então, a gente fica no meio do orçamento, como já foi dito aqui, e não acontece. Esse pedido de informação, porque no caso a gente sempre é questionado. Vai fazer a pista de caminhada, já fizeram até a planagem, mas não fizeram ainda o piso, né? Então, para a gente poder, quando for questionado, saber que vai fazer, tem previsão de ser feito, vai sair em tal dia, vai começar a fazer tal mês, no outro mês vai ser pronto, porque isso fica difícil, né? A gente passa o tempo mentiroso, porque a gente fala para as pessoas que vai ser feito, não é feito, as pessoas até tiram o sarro da cara da gente. Continua em discussão. Em votação. Requerimento 531/2014, aprovado com 13 votos. 532. Pedido de informações referente à utilização do Centro Educacional Municipal Dr. João Batista Ferreira Monteiro. Autoria da vereadora Regina Cioff. A leitura por solicitação do vereador Rogério Andrade. O Centro Educacional Dr. João Batista Monteiro
em funcionamento nas antigas instalações do SESI, Serviço Social da Indústria, tem seus objetivos voltados para a área da educação. Tendo em vista a existência de dúvidas com relação à sua efetiva utilização, esta vereadora requer as seguintes informações. Primeiro, a partir de que data as instalações passaram a ser utilizadas para as atividades vinculadas à Secretaria Municipal de Educação? Segundo, quais as atividades que estão sendo desenvolvidas naquele estabelecimento? Terceiro, quantos alunos estão cadastrados naquele estabelecimento por atividade e período? Quarto, qual a capacidade instalada do Centro Educacional Municipal Dr. João Batista Ferreira Monteiro? Quinto, quais os critérios adotados para a admissão dos alunos? Sexto, qual o efetivo de funcionários, professores que estão alocados naquele local? Pede e espera deferimento a vereadora Regina Cioff. Em discussão. Em votação. Requerimento 532, 2014, aprovado com 13 votos. 533. Pedido de informações sobre a feira de artesanato realizada na Praça Dom Pedro II, Praça dos Macacos. Autoria do vereador Joaquim Alves. A leitura por solicitação da dupla Jonei Eiras e Maria José Scacciotti. Muitos munícipes procuraram por este vereador, informando que há anos estão aguardando uma vaga para expor seus produtos, fabricados por eles próprios, na feira de artesanato. Foram informados que novas vagas serão abertas. Para melhor orientá-los, o vereador signatário pergunta, primeiro, há vagas para novos expositores? Quantas? Segundo, como se dará o preenchimento das novas vagas? Justifique. Terceiro, quando serão chamados? Nestes termos, pede e aguarda deferimento o vereador Joaquim Alves. Em discussão. Com a palavra, a vereadora Maria José, por preferência, Jonei. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, senhores presentes, eu acho bastante, quero parabenizá-lo, porque nós já recebemos uma resposta que a feira, né, a FEAPO anda aí com alguns problemas, foi feita uma série de fiscalizações, me parece, estão vendo a questão de vagas, de produtos industrializados, mas ainda não houve uma solução e saiu realmente essa possibilidade aí de inscrição de mais de 200, né, expositores, e que está correndo aí pela boca pequena dos artesãos de Poços de Caldas. Então, eu vou te cumprimentar e espero aí que a resposta venha claramente para que a gente, inclusive, possa dar essa resposta também aos demais, né? Muito obrigada. Vereador Jonei Eiras. Senhor presidente, senhoras secretárias, senhores e senhores vereadores, ao público em geral. Parabéns, Joaquim, pela sua preocupação, essa preocupação acho que é pertinente a todos os 15 vereadores aqui, inclusive hoje é uma matéria do vereador Tiago a respeito da FEAPO. Então, ali alguma coisa tem que ser feita. Inclusive, nós, eu, a Zezé e o Sansão, assinamos há pouco tempo um pedido de informação. E, quer dizer, vem, nada se faz lá. Então, tem que ser feita alguma coisa, ver que esses produtos industrializados estão ali, alguma coisa tem que ser feita. Porque, do jeito que está prejudicando muita gente e a coisa está correndo solto ali dentro. Vereador Tiago Cabelain. Presidente, nobres colegas, vereador Joaquim, vereador Maria José, vereador Jonei. Vereador Jonei, você citou aí a matéria de hoje no jornal. Eu até preciso, se o senhor me permitir, discordar um pouquinho quando o senhor fala que nada tem sido feito. Foi feito um trabalho eficaz recentemente e grande parte do produto industrializado foi retirado, sim. 90% do industrializado foi retirado com o trabalho daquela comissão, porém, ainda tem ali umas 30 barracas das mais de 400 que ocupam aquele espaço, que insistem em manter industrializado. E esses 30 que ainda insistem, estão servindo aí de mau exemplo para os outros 300 que tiraram. Os que atenderam o cumprimento da lei, a demanda das comissões, ao monitoramento da fiscalização, se sentiram prejudicados. Bom, nós atendemos o pedido deles, o cumprimento da lei, tiramos o nosso produto industrializado, de certa forma somos prejudicados com isso, e o vizinho não tirou, e nada aconteceu com ele.
Então, o que precisa ser cobrado é a punição desses 30 e poucos, me parece que o número é esse, que ainda insistiram na manutenção dos produtos industrializados naquela feira. Eles estão ali tirando vantagem, tirando proveito em cima daqueles que cumpriram a lei conforme determinou as secretarias que se envolveram no processo. Obrigado. Com a palavra, o vereador Joaquim Alves. Senhor presidente, esse tipo de informação, mais se foi criada a expectativa na população, principalmente aqueles que fazem seus artesanatos nas suas casas, muitos também com deficiência, faz isso para poder ajudar na renda da família. E outros também que estão esperando há muitos anos para uma feira na casa e não conseguem. Essas pessoas me procuraram, e acho que procurou outros vereadores também, porque eu sou vereador, todos são vereadores, todos têm preocupação com essa feira. E também foi feito na outra feira de alimentos, feira de alimentos, foi feita a chamada popular. E muitas pessoas foram agraciadas com as feiras, estão contentes, a gente passa sempre lá e a gente vê. E foi criada a expectativa que eles fazer essa chamada popular, chamada pública, né, que se faz para poder pegar essas pessoas que fazem o artesanato em casa para poder arrumar a banquinha dessa feirinha. E até hoje não foi feito. Meu pedido é exclusivamente essa pedido da chamada pública. Se tem previsão de sair, porque está sabendo que realmente, como diz o Tiago, eles estão fazendo sim, eles estão indo nas casas das pessoas. Então, inclusive, eu vi esse secretário de Chaga Postal, eles foram na casa do senhor lá, eu estava passando lá e eles procurando saber o que realmente ela fazia, como é que era feito o artesanato dela. Então, estão fazendo esse secretário de turismo, parabéns, que estão correndo atrás. Mas a chamada pública tem que ser urgente, porque muitas pessoas estão esperando. Vereador Jonei Eiras. Senhor presidente, o vereador Tiago, o que não tem sido 100% não se faz mesmo, mas todo domingo eu passo pela feirinha, o clamor de muitos representantes ali, que expositores, falam que não está sendo feito. Vai ver, faz uma matéria, vê, faz a fiscalização, depois volta tudo de novo. Quer dizer, então é complicado. Fazer está sendo feito, mas precisa ter um pouco mais de complacência do que está sendo feito lá. Em votação. Requerimento 533/2014, aprovado com 12 votos. 534. Pedido de informações sobre a implantação de uma ligação entre os bairros Jardim IP e Cajunqueira. Autoria do vereador Antônio Carlos. Em discussão. Palavra, vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, apenas para dizer que daqui a pouco na explicação pessoal, nós vamos mostrar algumas fotos. Vários vereadores já se manifestaram nessa tão sonhada intervenção do município lá nesses dois bairros. Eu tenho ido lá de vez em quando a convite dos moradores, mas infelizmente a realidade é muito triste. A gente vê que outros bairros aí às vezes são contemplados e ali são anos e anos, e eu fiquei realmente muito triste. Mas é uma reiteração, é mais uma manifestação, esperando que algum dia seja feita alguma coisa de positivo naquela região, uma área verde que está completamente abandonada, infelizmente. Continua em discussão, em votação. Requerimento 534/2014, aprovado com 13 votos. 535. Votos de congratulações às equipes finalistas do Campeonato Interbairros de Futebol. Autoria do vereador Antônio Carlos. Em discussão. Em votação. Continue em votação. Requerimento 535/2014, aprovado com 13 votos. Antônio Carlos. 536.
Votos de congratulações aos times finalistas do Campeonato de Futebol categoria Masters, autoria do vereador Antônio Carlos. Em discussão. Em votação. Você está jogando, né, Antônio Carlos? Nós já estamos no sênior, né? Em votação, Regina. Sua chave. Continua em votação. Requerimento 536, 2014, aprovado com 13 votos. 537. Pedido de informações complementares ao requerimento 346, 2013, sobre o cumprimento da Lei 8.726, de 2010, que autoriza a criação do Banco de Leite Materno no âmbito do município de Poços de Caldas, regulamentada pelo Decreto 10.236, de 2011, de autoria da vereadora Regina Cioffi. Em discussão. A leitura por solicitação do vereador Paulo Eustáquio. Em abril de 2013, foi assinada a portaria do Ministério da Saúde autorizando repasses de 11.600.000 reais com o objetivo de aumentar em 15% o total de leite coletado por meio de doações, que no ano de 2012 chegou a 166 mil litros e beneficiou 171 mil recém-nascidos. Ao todo, 179 mil mulheres doaram leite no citado ano. Segundo, o Ministério da Saúde informou à época que utilizaria 11.600.000 para reajustar os valores pagos pelos procedimentos feitos por bancos de leite, reformar as unidades existentes e construir mais 5 unidades até o final de 2013. A apresentação de propostas pelos municípios para receber os recursos voltados à expansão da rede deveria ser feito no segundo semestre de 2013. Terceiro, em 2010, a Câmara Municipal de Poços de Caldas aprovou a Lei 8.726, de autoria desta vereadora, que foi sancionada pelo prefeito Paulo César Silva e devidamente regulamentada pelo Decreto 10.236, de 2011. Quarto, o leite materno modula o crescimento e o desenvolvimento funcional do organismo, determinando a programação metabólica de exercerá efeitos na saúde, a curto e longo prazo, na prevenção de infecções, na mortalidade, na função neural, no comportamento e na prevenção de doenças crônicas e na idade adulta, promovendo qualidade de vida aos indivíduos. Nesse sentido, o presente requerimento tem por fulcro requer o seguinte: a. Após a regulamentação, conforme o Decreto 10.236 de 2011, para a criação do Banco de Leite Materno em nosso município, e transcorrido pouco mais de um ano da última resposta ao questionamento do requerimento 346, quais os procedimentos que foram implantados pela Secretaria Municipal de Saúde, no sentido de dar cumprimento à Lei 8.726 de 2010? B. Ainda de acordo com a resposta ao requerimento 346 de 2010, foi informado pela coordenadora do Programa Materno Infantil, Dr. Alberto Silas Volpone, que a portaria firmada pelo Ministério da Saúde, Alexandre Padilha, oferece financiamento para a criação de banco de leite, porém não oferece custeio para a manutenção do mesmo, ficando este ônus para o município, e que deveria ser feito um estudo de viabilidade para ajudar nesta decisão. Isto posto, foram desenvolvidos estudos neste sentido? Em caso de resposta afirmativa, encaminhar os estudos realizados, se negativa a resposta, justificar. Letra C. Segundo informações oficiosas que chegaram a essa vereadora, o município tinha optado pela criação do posto de coleta de leite materno, em parceria com a Santa Casa. Se o fato em questão for verdadeiro, em que fase se encontra a implantação do projeto, encaminhar o convênio firmado entre o município e a instituição e demais documentações comprobatórias. Letra D. Ao contrário, se ainda não existir nada de concreto, qual o planejamento da Secretaria Municipal de Saúde para a execução do posto de coleta,
Anexar cronograma de ações. Letra E. Qual a quantidade de latas de leite fórmula infantil a Secretaria Municipal de Saúde dispensa por mês e qual o custo mensal deste benefício? Nestes termos, pede e espera deferimento a vereadora Regina Cioffi. Em discussão. Em votação. Continue votação. Requerimento 537/2014, aprovado com 3 votos. 538. Votos de congratulações aos organizadores e participantes do 8º GP de Carrinho de Rolimã. Autoria do vereador Antônio Carlos. Em discussão. Com a palavra o vereador Tiago Cavelanha. Participou lá do evento? Fui prestigiar, assistir só. Senhor presidente, meu colega vereador Antônio Carlos, primeiro gostaria de pedir a liberdade de assinar junto o voto de congratulações e também de parabenizar aqui, registrando a nossa homenagem à organização, que esse ano contou com equipe até do Espírito Santo, pessoal que veio de Vitória, veio de São Paulo capital, interior de São Paulo, Rio de Janeiro. Quer dizer, o evento está crescendo e tomando proporções aí que realmente tem rompido as montanhas de Minas aqui. Então, parabéns à organização, aos organizadores, né, e a todos os participantes que tiveram a coragem aí de enfrentar a Serra de São Domingos com pequenos carrinhos de rolimã ali. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, nobres colegas, esse evento, né, o 8º ano, quase que não acontece, viu, vereador Tiago Cavelanha? Por intransigência de algumas pessoas que às vezes gostam de complicar. Mas eu queria deixar registrado aqui, né, os nossos cumprimentos aí aos organizadores, o César Marquezine, o Lucas, uma equipe de jovens aí, né, que mantém essa chama viva, né, e pode no futuro ser, conforme falou o vereador Tiago Cavelanha, uma atração turística, né, para Poços de Caldas, mais um evento. Mas eu tenho que ressaltar aqui, vereador Tiago Cavelanha, o diretor do Demutran, o senhor Marcelo Bastos. Ele sim, ele, segundo os organizadores, ele foi parceiro e ele ajudou muito na liberação da realização do evento, assim como a Secretaria de Esportes, que sempre fez parceria, né, e outros órgãos também. Mas determinada pessoa aí, que eu não vou citar o nome aqui para não, né, dar muito cartaz não, mas o diretor do Demutran, a gente faz questão de elogiar aqui pela parceria que os organizadores fizeram questão de agradecer, não publicamente não, mas até num contato que nós tivemos aqui, eles manifestaram essa alegria de contar com o apoio do diretor do Demutran, o senhor Marcelo Bastos. Continue em discussão, em votação. Requerimento, continue em votação, Zé Maria, 538/2014. Aprovado com 12 votos. Solicitação aqui para assinar junto. 539. Pedido de informações sobre as providências relacionadas à segurança pública nos bairros Village São Luís, São Bernardo, Country Club, Jardim Carolina. Autoria do vereador Antônio Carlos. Em discussão. Com a palavra o vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, nas duas últimas segundas-feiras foram realizadas reuniões dos moradores dessa região com a Polícia Militar, Polícia Civil, lá na sede do Lions Clube Alumínio, onde a população, senhor presidente, anda bastante preocupada com a incidência de ocorrências de arrombamento, furtos, roubos e a grande quantidade de usuários de droga e traficantes também nas imediações das casas. São loteamentos que ficam bem próximos. Por exemplo, São Bernardo, Village São Luís e Jardim Carolina são colados quase que uns nos outros. E as áreas verdes permeiam ali, né, e ficam abertas, estão limpas. A verdade é essa. Queria deixar bem claro isso.
Mas, no período noturno, eles estão tomando conta. Teve uma senhora lá, só para citar um exemplo aqui, a casa dela foi arrombada 4 vezes. Pânico, é pânico mesmo. Nós presenciamos a reunião lá. Só que o poder público, o município, pode também colaborar. De que forma? Melhorando a iluminação pública, em alguns pontos a iluminação é precária. De repente, vendo a possibilidade de fechamento, através de cerca, dessas áreas, para dificultar o acesso. Nós temos algumas minas d'água ali, perto do Colégio Polivalente, tem uma, onde essas pessoas ficam ali, amoitadas, como se diz na gíria, né, vereador Joaquim? Ficam ali amoitadas e aproveitando o momento certo para agir. É uma região que cresceu muito, são loteamentos novos, casas de bom padrão, né? E as pessoas estão se sentindo inseguras. E numa das reuniões, senhor presidente, nobres colegas, o CONCEP sugerindo que os moradores também devem contribuir. Nós até entendemos. Agora, morador, ele tem o direito, nós temos os moradores, todos, né, nós somos moradores, tem que pedir para a polícia, mais polícia nas ruas. A polícia agir, a polícia dá a segurança. Aí o morador fazer apitaço, morador fazer isso, fazer aquilo, então de repente joga para o morador uma responsabilidade, que ele tem sim, mas a principal é dos órgãos de segurança, que tem que estar mais presente, não é só nessa região não. Ontem mesmo nós tivemos um crime, a tiro, um cidadão foi morto na porta da sua casa, ele saiu ali na rua para receber uma conta, de repente a sua esposa ouviu os disparos, ele caiu morto na rua, lá no Jardim Country Club. Pode ser que não tenha, claro, relação com aquilo tudo que eu comentei há pouco, né, com usuários de droga, tráfico e tudo mais, mas é uma região que está pedindo ajuda. Ontem houve uma nova reunião, ressalta-se que a Polícia Militar esteve lá, na pessoa do capitão Ramires, pessoal do CONCEP, Tenente João Carlos, o Lions Club oferecendo lá a sua sede, mas eu acho que é um clamor, senhor presidente, nobres colegas, por mais segurança. Então, é assustador a gente ter que relatar isso, mas a gente vê as ocorrências, não só dessa região ali, né, próximo ao Polivalente, indo para a PUC, onde, repito, são muitas áreas abertas demais e favorece a entrada de pessoas relacionadas com o crime. Mas outra região também que está pedindo socorro, e nós aproveitamos para comentar aqui, a região sul. Uma pessoa idosa, né, teve que ficar na mira de um revólver lá no bairro São Sebastião. Ontem uma padaria foi assaltada. Enfim, é um assunto que certamente nós temos que debater, que discutir e cobrar providências. Essa é a nossa obrigação. Muito obrigado. Em votação. Requerimento 539/2014, aprovado com 12 votos. 540. Pedido de informações sobre a possibilidade de implantação de um traffic calm na rua José Bernardo. Autoria do vereador Antônio Carlos. Em discussão. Com a palavra, vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, essa reivindicação é bastante antiga e esse tipo de equipamento, né, que foi colocado aqui em frente à Câmara e recentemente colocado em outros locais também, né, os redutores lá na rua Zé Bernardo, em frente à escola João Pinheiro, são mais do que ultrapassados, é nos anos 80, 70, sei lá o que, não tem mais significado algum, não reduz nada. E nós percebemos, por exemplo, na região lá da Remígio Prézia, onde foi feito ali um trevo, a implantação do traffic calm, da passarela elevada, reduz a velocidade e aumenta a segurança. Então ali nós temos a escola João Pinheiro e o Colégio Polivalente, com uma grande quantidade de alunos ali. E a rua José Bernardo não é tão larga assim, então eu acho que seria uma providência importante para dar mais segurança para os alunos daquela escola. Espero
que nós tenhamos a mesma sorte, né, de outras regiões aí que foram contempladas com esse equipamento também. Em votação. Requerimento 540, 2014, aprovado com 13 votos. Expediente de terceiros, ofícios. Ministério da Saúde informa a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, totalizando o valor de R$ 3.367.792,99. À disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Ministério da Educação informa a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, totalizando o valor de R$ 605.292,28. À disposição das senhoras vereadoras e senhores vereadores. Abaixo assinado. Os moradores do bairro São José manifestam-se contrários à instalação do canil na rua Fosco Pardini. Ao senhor prefeito municipal. Nada mais consta, presidente. Intervalo regimental.